Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje decidi falar acerca do que é pensar bem, o que é pensar bem no sentido de potenciar o desenvolvimento da própria consciência, de fazer o uso do nosso entendimento, do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade intelectual, digamos assim, do nosso crescimento interior, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento consciencial, todo esse tipo de coisas. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanhar o meu trabalho. Para isso, eu vou ler um bocadinho desta minha obra, Filosofia do Inconsciente, uma desconstrução da nossa liberdade e exercício intelectuais. Portanto, eu vou ler, isto faz parte do trabalho, faz parte do capítulo O Trabalho Hermenêutico, é o capítulo 6. Hermenêutica podem substituir pela palavra interpretação para facilitar, ou podem pesquisar no dicionário também se quiserem. Então vou ler um bocadinho do capítulo e depois vou fazer uma pequena reflexão. Pensar dá trabalho, começa logo bem. Mas dá mesmo o que dá mesmo trabalho é pensar bem. É crescer com o pensamento. E o que será pensar bem? O pensar bem, entre aspas. Pensar bem é saber relativizar as próprias crenças diante da alteridade intelectual. Pensar bem é procurar estar disponível para ter de transformar o próprio sistema de crenças sempre que o novo dado prove essa necessidade. Pensar bem é ter vontade de pensar mais e melhor, sabendo reconhecer a própria falibilidade e ignorância no instante em que se pensa. Pensar bem é querer interpretar tudo o que rodeia, colocando a verdade acima de todos os confortos do ego. Pensar bem é saber a prioristicamente que aquele que pensa poderá ter vícios, apegos e bloqueios intelectuais inconscientes que poderão condicionar o próprio pensamento com o objetivo de estar mais atento ao próprio pensamento. Aquele que pensa tem de estar sempre a ter meta-pensamento. Aquele que pensa tem de estar sempre a ter... Já está bem. Pensar bem é ter meta-pensamento. É pensar com autoconsciência. Pensar bem é perceber que nem sempre se percebe algo à primeira, à segunda ou à terceira. É perceber que talvez nem à décima. Pensar bem é perceber que uma verdade desconfortável deve estar acima ou sempre acima de uma confortável ilusão. Pensar bem é ter coragem para sair da zona de conforto intelectual, é ter coragem para enfrentar o medo do desconhecido, é ter coragem para pensar aquilo que os outros pensam ser errado. Pensar bem é querer compreender aquilo que se interpreta, mesmo que o resultado interpretativo desabe o edifício de todas as próprias crenças. Pensar bem é ter exigência hermenêutica, é ler e reler a mesma coisa a quantidade de vezes necessária até chegar à compreensão, mas sem nunca se precipitar a julgar que já se compreende aquilo que poder-se-á nunca ter compreendido. Pensar bem é procurar o contrário, o contraditório, tudo aquilo que se acredita, com o objetivo de refutar aquilo que precisar de ser refutado, não se acreditando cegamente numa possível incongruência. Mais difícil que o pensamento, mais difícil que a adequada interpretação de algo, é o metapensamento. É toda a autoconsciência que ele implica, que ele deve implicar. Interpretar algo é relativamente fácil. Difícil é perceber as próprias fobias, vícios, bloqueios e apegos intelectuais que possam condicionar a própria interpretação, de forma inconsciente. Eu posso terminar por aqui. Interpretar bem é ter autoconsciência relativamente ao próprio pensamento. É ter a noção, e agora já não estou a ler como é ter a noção que quando nós estamos a pensar, quando nós estamos a interpretar algo, nós não estamos a realizar apenas um simples ato de tentativa de compreensão ou de interpretação. Há algo que está a acontecer dentro de nós e que poderá estar escondido. Essa questão da cena do inconsciente. É algo que poderá estar a acontecer dentro de nós quando nós estamos num diálogo com alguém, num debate dialético, como eu costumo dizer, quando estamos num diálogo racional, estamos a entrar em contato com outras crenças, outras formas de estar, outras formas de pensar, outras formas de viver, com aquilo que se poderá chamar da alteridade. O alter, o diferente, o diverso, o contraditório, o contrário. Quando nós estamos em contacto com o diferente, o diverso, o contrário, o contraditório, seja o que for, como é que nós nos relacionamos? Como é que nós nos relacionamos com a diferença? Quando nós estamos a pensar, quando nós estamos a interpretar aquilo que está a ser dito e que possa colocar em causa o nosso próprio sistema de crenças, como é que nós estamos a pensar acerca disso? Como é que nós estamos a interpretar? O que é que está a acontecer dentro de nós, dentro da nossa consciência, quando nós estamos a interpretar alguma coisa? Nós queremos sempre a verdade. E se ela for desconfortável de aceitar? Nós continuamos a querer a verdade, mesmo que ela seja muito desconfortável de aceitar. E se de repente nós entrarmos em contacto com uma nova ideia, uma nova teoria, uma nova variável, uma nova prova de alguma coisa, que desabe por completo o edifício das nossas crenças, os alicerces das nossas crenças, como é que nós nos relacionamos com isso? Pode até provocar sofrimento, aceitar uma nova proposta de verdade.
Pode ser um sofrimento é fundamental para o nosso crescimento. Poderá causar sofrimento, principalmente se nós tivermos apegos intelectuais. Porque depois para desapegar pode ser uma dor enorme. O que é que acontece quando nós pensamos? O que é que acontece quando nós interpretamos? O que é que acontece de forma inconsciente? É esta que é a grande questão. Por isso é que eu falei na importância de termos uma espécie de meta-pensamento. Quando nós estamos a pensar, quando nós estamos a interpretar algo, ter aquele bichinho, ter autoconsciência, ter atenção relativamente ao nosso próprio ato de pensamento, ao nosso próprio ato de interpretação. Porque nós poderemos estar a querer fugir daquilo que for desconfortável. Muitas vezes realizando, como eu costumo dizer, em alguns vídeos, ou uma boa parte dos vídeos, a falácia do espantalho, como eu sou realizo. É deturpar, distorcer o argumento, os argumentos, ou a teoria, a ideia, ou seja o que for, para o tornar mais facilmente refutável. Para tornar tudo mais facilmente refutável. Porque a nossa prioridade é continuar a pensar da mesma maneira. Quando nós estamos a interpretar, quando nós estamos a pensar alguma coisa, a nossa prioridade é continuar a pensar da mesma maneira, é a mesmice, é continuar igual, é não abdicar a todo custo, de forma quase maquiavélica das próprias crenças. Às vezes as pessoas até são agressivas, estão tão pegadas ao próprio sistema de crenças, se alguma coisa mexe com ele, ficam agressivas e defendem-se como se alguém estivesse a atacar. Isso acontece quando as pessoas estão a conversar sobre temas, ou seja o que for, as conversas podem ficar acesas. Nós temos de refletir sobre estas questões. O que é que acontece dentro da nossa consciência quando nós pensamos? Quando nós estamos a interpretar alguma coisa? Quando nós estamos a compreender, ou seja, às vezes nem estamos a tentar compreender, às vezes às vezes quando outra pessoa fala, nós só estamos à espera para poder voltar a falar depois. Não estamos a ouvir, nós não estamos a ler, quando estamos a ler um artigo, não estamos mesmo atentos a tentar compreender. Porque o exercício, porque pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho. Pensar bem pode dar muito trabalho. Compreender alguma coisa possa ser difícil, pode dar muito. Olha, vamos compreender matemática a mais complexa, a mais difícil. Até chegar à compreensão de passar pela matemática mais simples, depois mais complexa, mais difícil, são passos que uma pessoa dá, às vezes durante anos. Às vezes, para compreendermos uma pequena coisa, aparentemente simples, ou sintética, ou inócua, eh, às vezes pode dar muito trabalho. Foram anos de trabalho, de estudo, de pesquisa, seja o que for. Compreender algo, compreender alguém, compreender alguma teoria, uma ideia, ideologia, seja o que for. Às vezes dá muito trabalho. Mas principalmente pode ser muito desconfortável. E o que é que acontece de forma inconsciente quando nós estamos a pensar, quando nós estamos a interpretar algo, quando nós estamos ou não a tentar compreender algo? Nós estamos mesmo a querer compreender alguma coisa, mesmo alguma teoria, ideia, ideologia, seja o que for, que nos apareça à frente. Nós queremos mesmo compreendê-la? Ou queremos alguma coisa que seja confortável de aceitar e de processar? Sempre que aparece alguém com uma teoria nova, espiritualidade, extraterrestres, outra ideologia política, ou do outro lado da moeda, digamos assim. Uma pessoa de esquerda a ouvir alguém de direita, uma pessoa de direita a ouvir alguém de esquerda. O que é que acontece de forma inconsciente quando nós temos bloqueios e apegos intelectuais? Quando nós já temos crenças muito sedimentadas e fechamos a nossa consciência para coisas novas, não nos abrimos para nada de novo. O que é que acontece? O que é que acontece quando as pessoas têm apegos e bloqueios intelectuais? As pessoas fecham a porta da consciência, tudo aquilo que possa ser diferente, contrário, contraditório, seja o que for, a pessoa está em conflito com aquilo. O que acontece de forma inconsciente. O grande objetivo do vídeo não é ser julgador, moralista ou algo do género. É incentivar a atitude filosófica. Isto tem a ver com uma atitude filosófica perante a vida. E uma atitude de autoconsciência. Quando a pessoa está muito nervosa, fala muito depressa, só quer falar. A pessoa não se apercebe daquilo que faz. Mas se uma pessoa se acalmar, só acalmar a mente. Por isso é que a meditação é tão boa, é tão importante. Até para usar um aumento intelectual. A pessoa acalma, a pessoa desenvolve a autoconsciência. E quando a pessoa for pensar, quando a pessoa for interpretar alguma coisa, a pessoa está mais atenta àquilo que está a pensar, a passar dentro da própria consciência. A pessoa repara mais facilmente no próprio ego, naquilo que provoca desconforto intelectual. Nós precisamos estar atentos. Às vezes o reconhecimento da própria ignorância, às vezes não sabemos o suficiente acerca de determinado assunto, mas levantamos logo uma bandeira contra ou a favor, ou seja o que for. Porque pesquisar, estudar, procurar compreender as coisas dá trabalho. Precisa de tempo, precisa que uma pessoa canalize recursos para isso. Tempo, energia, às vezes dinheiro. Portanto, pensar dá trabalho. Pensar bem pode dar muito trabalho. Pensar bem no sentido de pensar em condições. Tentar pensar sem ego. Pensar aceitando processar o desconforto intelectual.
pensar, procurando forçar uma abertura consciencial, estar disponível para aprender coisas novas, estar disponível para a possibilidade de uma pessoa poder ter de fazer mudanças profundas na própria consciência, no próprio sistema de crenças, estar disponível para poder ver o próprio sistema de crenças a desabar por completo. Quando a pessoa entra em contacto com uma nova experiência que ponha a pessoa a pensar sobre tudo na vida. Há pessoas que há momentos de viragem. Acontece alguma coisa, uma experiência insólita, inusitada, algum contacto com uma nova ideia, uma nova teoria, uma nova filosofia de vida, ou seja o que for, e parece que todo o sistema de crenças desaba. Todo o sistema de hábitos. Se a pessoa de repente faz uma mudança na sua consciência, uma mudança no seu hábito, na sua forma de estar, na sua forma de viver, tem medo de ser julgada e rejeitada pelas outras pessoas, ou seja, aí há o problema da falta de autoestima. Mas acima de tudo, o que é que acontece quando uma pessoa está a pensar? Nós estamos atentos a isso. Nós estamos atentos a quando estamos a pensar, estamos a interpretar alguma coisa. Se não estaremos a fugir de forma inconsciente de alguma variável, de alguma teoria, de alguma ideia, de ideologia. O que é que se passa quando nós estamos a pensar? É que nós estamos habituados a, pronto, vou pensar. Isto acontece naturalmente, vou interpretar alguma coisa. Agora, o que é que acontece quando eu estou a pensar em interpretar alguma coisa? Esta é a questão do metapensamento. O pensamento dá cerca do próprio pensamento, mas no próprio instante e no próprio processo de realização. Por isso é que nós precisamos ter muita autoconsciência, porque às vezes passamos a vida inteira a fugir de teorias, ideias, ideologias, seja o que for, filosofias de vida, que poderiam contribuir para a nossa felicidade, mas não contribuem porque nós não estamos abertos para ela. Não estamos abertos para novas experiências, novas teorias, ideias, novas formas de pensar, novas filosofias de vida. Portanto, o que é que acontece dentro da nossa consciência de forma inconsciente? Filosofia da inconsciente. Uma obra que eu publiquei, uma desconstrução da nossa liberdade de exercícios intelectuais. Este vídeo também é para divulgar esta obra. Conto em breve fazer a sessão de lançamento na Biblioteca Municipal da terra onde eu moro, que é Vagos, neste momento. Uma belíssima vila. Eu deixo o link para este livro e para os outros livros que eu já publiquei estão na descrição do vídeo que está no canal no YouTube. Eu peço para me seguirem, dou sugestão para seguirem no YouTube, dependendo do sítio onde estejam a ver, seguirem-me no YouTube, seguirem-me no Instagram, no Facebook, ou seja o que for, LinkedIn. Tenho várias obras publicadas em formato de papel e em formato digital. Esta obra creio que podem comprar tanto em formato de papel como em formato digital. Eu deixo tudo na descrição do vídeo no YouTube. Eu dou vários cursos online, cada aula a cada pessoa, dando atenção ao contexto individual de cada pessoa específico. Cada aula a cada pessoa, dos vários cursos que eu dou online, deixo tudo isso na descrição do vídeo. Dou a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para porem like, comentarem, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se quiserem contribuir com doações, que eu não tenho patreon.com neste momento, podem fazer doações por IBAN, pelo meu IBAN, pelo MBWay, que está na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, deixo aqui uma pequena reflexão filosófica acerca do nosso inconsciente e do que se passa, para nós estarmos mais atentos àquilo que se passa, porque estar mais atento também é estar mais livre. Porque se nós tivermos bloqueios e apegos intelectuais inconscientes, nós não nos apercebemos disso e estaremos a ser bloqueados e a realizar um auto-boicote sem nos apercebermos. Todos os dias. Pessoas que vivem assim todos os dias. Bloqueios e apegos intelectuais, palas nos olhos, infelizes por causa disso, e não servem para nada. E inconscientemente estão sempre a fugir de tudo aquilo que aparece, tudo aquilo que é diferente, novo, contrário, contraditório, tudo aquilo que poderia, eventualmente, contribuir para a própria consciência e felicidade. Ou desenvolvimento da própria consciência e da própria felicidade. Mas como nós temos palas nos olhos de forma inconsciente, não nos apercebemos disso. Acaba por ser uma escravidão inconsciente autoimposta. Em que uma pessoa é responsável por ela. Eu falo sobre isto, da minha segunda obra publicada, A Liberdade dos Escravos, em que nós somos escravos e responsáveis pela própria escravidão autoimposta e de forma inconsciente. Portanto, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.